Ok, pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e esse é mais um vídeo da coleção Tecnohour Swift. Essa semana a gente vai falar sobre a parte de strings, arrays e dicionários, né, que está descrito no volume 3 da nossa coleção de e-books. A parte boa é que esse é um tema relativamente simples da gente lidar hoje, né? Então a gente já tem vários temas mais cabeludos aí vindo pela frente, mas a parte de strings e coleções é relativamente tranquilo. Embora eles sejam os elementos mais importantes que vocês vão poder lidar dentro de um programa, o entendimento é bem tranquilo. Então vamos lá, eu já deixei aqui o roteirinho, né, para a gente poder seguir. A gente vai começar a colocar aqui o código para vocês começarem a entender. Mas, começando então pela parte de strings. O que são strings? Strings são textos, tá? Na maioria das vezes ele é traduzido, o tema é traduzido como texto ou como sequência de caracteres. Eu optei até mesmo no livro de manter a nomenclatura strings, porque no fundo, essa é a forma como a gente conversa em qualquer empresa, tá? Então não adianta nada você ter toda a tradução bonitinha para sequência de caracteres, isso e aquilo, e depois você chegar e não saber o que o seu amigo está falando ali do lado. Então eu optei em deixar uma coisa bem prática. String é string, é uma sequência de caracteres, mas todo mundo conhece por string, então é por string que a gente vai lidar aqui no resto do curso. Tá? Então vamos lá, o que são as strings, né? Como é que o livro lida com isso? Então as strings elas podem ser aqui literais, né? Literal, às vezes a Apple perde muito tempo explicando o óbvio, mas literal é basicamente isso aqui que eu estou escrevendo. Então, imagine o seguinte, uma string ela é escrita através de uma sequência de caracteres cercados por aspas duplas. Tá? Então, se você escreveu aspas, qualquer texto, e fechou aspas, você está criando uma string. Isso daqui é o que ele chama de string literal. Tá? É a string propriamente dita, quando você escreve. Vocês devem se lembrar dos outros vídeos, né, que eu posso criar uma variável, então nome, por exemplo, e receber essa string. Tá? Uma string vazia, eu posso dizer que a string vazia é igual a simplesmente abrir e fechar as aspas. Tá? A questão dela ser mutável ou não, para quem está vendo Swift pela primeira vez, como primeira linguagem de programação, isso daí não é um grande problema. Na realidade, vocês já viram que dentro de Swift, se você quer modificar alguma coisa, ela precisa ser variável. Se você quer manter constante, você tem que declarar como let. Né? Pode fazer assim, let, nome do meio, igual a G. Então isso daqui diz que esse meu nome do meio nunca vai poder ser alterado. Ele é uma constante, é uma string constante. Eles querem fazer essa distinção no livro, eu até coloco também, mas para o pessoal que vem de Objective-C. Por quê? Porque lá existem dois objetos diferentes. Tá? Uma NSString, né? NSString, que é o que nós chamaríamos da string simples. E essa ela é uma constante, você não consegue alterar. Já existe também em Objective-C o NSMutableString, que essa ganha uma série de métodos para você poder lidar com substring, substituir caracteres, fazer append no início, no final. Então, tem todo um outro conjunto, mas tudo isso para dizer o quê? Que aquela NSMutableString, ela pode ser alterada. No nosso caso aqui, a gente não se preocupa muito com isso, porque em string a gente só tem essas duas, em Swift a gente só tem essas duas formas de criar string. Ou ela é variável, ou ela é constante. Se ela for constante, não pode ser alterada. Se for variável, pode ser alterada. Ok? Ok, então agora a gente vai passar para a parte de concatenação e interpolação de strings. Eu já vou lidar com esses dois ao mesmo tempo, justamente porque os dois são bem relacionados. Para fazer interpolação de strings, para fazer concatenação de strings, nada mais é do que grudar um pedacinho de uma string numa outra string, certo? E fazer isso uma ou mais vezes para que você consiga daí ter o resultado que você quer. Então, por exemplo, eu poderia fazer nome é igual a nome mais. Então, eles sobrecarregaram o operador de mais para poder fazer a concatenação. Então, põe o nome do meio. Isso daqui já está gerando uma nova string aqui no nome, onde... calma aí, deixa eu tirar esse nome daqui, porque ele ficou vazio, né? Então, ele criou aqui uma nova string nome, que ela tem nome mais nome do meio. Eu posso criar, por exemplo, uma constante de espaço, por exemplo.
igual, não uma string vazia, mas uma string com espaço. Aí eu posso colocar aqui mais espaço, então eu tenho Luciano espaço G. Se eu quiser colocar let sobrenome igual Fagundes, eu posso até vir aqui e chamar esse nome agora de nome completo, né? Criar uma variável nome completo, que recebe o nome mais espaço, mais o nome do meio, mais espaço, mais sobrenome. Isso daqui então gerou como nome completo Luciano G. Fagundes. Okay? Então, assim que funciona o operador de concatenação de strings. Interpolação de strings é uma das coisas mais interessantes que tem na linguagem Swift. Tá? É justamente a possibilidade que você tem de inserir expressões, né, e valores de expressões dentro da string. Tá? Como é que isso daí funciona? Funciona com o operadorzinho barra invertida e parênteses. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos fazer uma expressão matemática. Var A igual a B, A igual a 10, var B igual a 40, e aqui eu vou colocar uma variável string que vai ser resultado igual. Né? Então eu ponho assim, A mais B igual, e aqui eu vou fazer uma interpolação. Esse operadorzinho aqui do barra invertida e os parênteses indicam a presença de uma interpolação. E a interpolação nada mais é do que permitir que eu coloque então aqui uma expressão qualquer, que posso colocar A mais B, por exemplo, expressão matemática, que vai gerar então para mim um resultado. Então, só que o resultado dessa expressão aqui dentro é justamente o que é interpolado dentro dessa string. Que vocês podem ver aqui do lado, virou uma string que diz A mais B igual a 50. Tá? Então, isso é interpolação de strings. Eu poderia fazer isso com qualquer expressão. Poderia ser matemática, poderia ser uma outra string, poderia ser, por exemplo, vamos fazer esse mesmo exemplo aqui. Vamos fazer esse mesmo exemplo aqui, mas vamos usar interpolação de string ao invés de usar concatenação. Então, eu posso dizer o seguinte, que vai ser barra nome, nome, aí eu posso eliminar a necessidade de colocar essa soma com espaço, eu simplesmente dou um espaço, né, porque já está na minha string. Aí eu coloco o nome do meio, fecho parênteses, elimino também a necessidade de espaço, dou um espaço aqui, coloco o sobrenome, fecho a interpolação, fecho parênteses. Vamos colocar aqui outro nome completo, porque essa variável já está declarada anteriormente. Então vocês podem ver aqui que ficou exatamente igual. A diferença é que aqui foi inserido, através de interpolação, as variáveis diretamente dentro da string final. Não foi feita uma concatenação como foi o caso aqui. Tá? Então são todas as formas que você tem de lidar, tanto para compor strings novas, quanto para inserir elementos dentro de uma string existente. Certo? Como uma notinha de rodapé, o livro até deixa escrito a questão de que é a passagem por valor. Isso daqui é muito mais importante quando a gente estiver lidando com classes, enumerações e estruturas. Tá? Mas por hoje, o que você precisa entender é simplesmente o seguinte, que uma string ela é um tipo que é passado por valor. E isso significa que quando uma string é atribuída a uma outra variável, ou é passada como parâmetro para uma função, o seu conteúdo é usado para criar uma nova string que então é atribuída à variável destino. Tá? Então, isso significa justamente que sempre vai ser feita uma cópia do conteúdo de uma string para atribuir na nova string. Tá? Como eu falei para vocês, isso daqui, nesse contexto, ele até acho que atrapalha mais do que ajuda. Então, como a Apple já colocou esse assunto, eu coloquei aqui também, mas podem ficar tranquilos que vocês vão entender bem melhor isso daqui, que é a questão de ser passada por valor ou por referência, na hora que a gente chegar daqui a uns 2 ou 3 vídeos, quando a gente chegar na parte de estruturas e classes e enumerações. Tá bom? Ok, vamos passar reto daqui. Sequências de caracteres.
Nada mais óbvio do que uma string, né? Ela é composta por uma sequência de caracteres. Então, a string aqui, Luciano, é um texto composto por várias letras. Essas letras é o L, U, C, I, A, N, O. Tá? Então, uma das operações mais críticas que a gente tem quando a gente está trabalhando em computação é justamente conseguir desmembrar essas coleções, né? E conseguir pegar e realmente, por exemplo, se eu tenho um texto, eu vou querer ir letra a letra tentando descobrir o que tem ali dentro. Por quê? Porque geralmente essa é a forma que eu uso, seja para fazer comparação, seja para buscar alguma assinatura que eu quero dentro dessa string. Por exemplo, no caso da revista da Watch, a gente usa isso muito quando a gente está fazendo parse dos websites, né, que geram as notícias para a gente. Por quê? Porque algumas vezes tem lixo ali dentro, né? Tem, por exemplo, tem tags HTML, tem várias coisas que a gente não quer mostrar como sendo conteúdo da revista. A parte boa é que todos esses lixos normalmente eles são bem definidos, né? Por exemplo, o HTML ele tem aquele menor e o maior que indica que a tag vai aparecer ali dentro. Então o que a gente tem que fazer? Basicamente a gente recebe esse texto, né, que a gente extraiu da revista e vai mesmo um a um, caractere, até procurar e achar o menor. Quando acho o menor, eu começo a meio que buscar todo o resto da tag até chegar no maior, e quando eu encontro as duas, eu removo aquilo do texto. Tá? Então, é um exemplo do que está acontecendo, de como é que funciona esse parse, por que a gente precisa disso. E a parte boa é que Swift oferece recursos bem simples para a gente poder fazer esse parse, que é justamente a utilização dos operadores de ciclo. Né? No caso aqui, a gente tem o operador for. O operador for ele é apenas um, né, de vários comandos que a gente tem para trabalhar com ciclos e navegar dentro de valores. Mas isso daí vocês não precisam se preocupar agora, porque na parte de controle de fluxo vocês vão ter muitos detalhes sobre isso. Para o que a gente precisa agora, a gente precisa somente do operador for in. Tá? O que esse carinha aqui faz? Esse carinha aqui ele permite justamente que a gente pegue elementos que estão dentro de uma coleção. Então, no nosso caso aqui, a coleção qual é? É o nome, por exemplo. Né? Eu vou até usar o outro, vou usar nome completo, para a gente poder ter mais informação. Nome completo. Tá? Então, eu quero saber o quê? Eu quero pegar, por exemplo, letras que estejam dentro, né, por isso é o in, de nome completo. Está escrito errado. Aqui. Então, aí eu defino então meu ciclo, né, meu bloco de instruções, que vai ser executado quantas vezes foram necessárias. Ele vai ser executado para todos os elementos, né, todas as letras, dentro do nome completo. E o que eu posso fazer então aqui? Eu posso falar println letras. Isso daqui vai imprimir uma letra a cada linha. Perfeito, vocês podem ver aqui na saída, onde ele já escreveu direitinho todas as letras, inclusive o espaço, né, que acabou ficando aqui como uma linha vazia, e conseguiu imprimir então todos os caracteres, né, todas as letras da coleção, que é o nome completo, é uma string. Bom, e se eu quisesse saber então quantas letras existem dentro de uma determinada string? Isso daqui também é fácil de fazer, né? Eu posso vir aqui, criar uma variável contador, por exemplo, que recebe 0. Aí aqui dentro do ciclo eu posso pegar e falar contador mais. Certo? Então isso daqui é me dizer depois, num println, por exemplo, que existem contador caracteres. Vocês podem ver que já apareceu aqui, existem 18 caracteres. Ótimo. Agora, imagine se eu precisasse fazer isso toda vez que eu quisesse saber quantas letras tem numa string ou quantos elementos tem dentro de uma coleção. Seria bem complicado, né? No mínimo você tem que escrever um monte de coisa de forma desnecessária. Por isso é que o próximo assunto aqui é justamente o count elements. O count elements ele é uma função global que serve para você contar quantos elementos tem em cada uma das coleções. Tá? Então é genérica, tanto faz se é uma string, se é um array, se é um dicionário, ele vai contar para você quantos elementos tem. Então ele basicamente substitui
esse último comandinho aqui que a gente fez, né, para fazer um contador, né, um ciclo de contador, ele substitui por uma única função. Então eu posso pegar esse mesmo println aqui, trazer ele aqui para baixo, e ao invés de eu usar o contador, eu vou colocar aqui o seguinte, count elements, e eu passo como parâmetro a string, né, que seria nome completo, que é a coleção aqui no caso. Então com isso eu tenho exatamente o mesmo resultado. Existem 18 caracteres. A diferença é que eu não precisaria escrever esse loop aqui para poder ficar contando quantos caracteres tem na minha string. Ele já faz isso automaticamente para mim. Tá? Agora eu tenho duas coisas interessantes para falar aqui com vocês. É a questão de usar strings maiúsculas, minúsculas e com isso poder fazer comparações. Para vocês entenderem o porquê que isso daqui é importante, eu vou voltar no exemplo então lá da Watch, por exemplo. Vamos supor que eu preciso remover da Watch Magazine, né? A gente tem um filtro que remove, por exemplo, palavras de baixo calão, né? Então não dá nem para falar aqui, né? Porque Tecnoaula é um programa de família, mas todos os palavrões que você pode imaginar, a gente tem lá um filtro que remove tudo aquilo lá. E isso mostra o porquê que o maiúsculo e minúsculo é tão importante. Porque é o seguinte, imagina que você tem então, igual nesse caso aqui, certo? Luciano G. Fagundes, tá? Isso daqui, para mim, né, uma pessoa lendo isso, para mim tanto faz. Se ele está escrito em maiúsculo, minúsculo, o que quer que seja, eu continuo sendo Luciano. Eu consigo identificar a pessoa através do nome, independente de estar usando em maiúsculo, minúsculo, o tipo de letra, o que quer que seja. Mas o computador não consegue. O computador, para ele, o que ele está vendo aqui é uma sequência de números. Eu até posso implementar aqui um pouquinho mais o exemplo, né? E vou fazer o seguinte. Os números aqui em Swift, eles são gravados em UTF-8, né? Em Unicode. E a codificação é em UTF-8. Então, se eu pedir para ele me dar uma versão da string em UTF-8, tá? Vocês vão ver que o que vai ser impresso já é uma sequência de números. Então, isso daqui é o que o computador está vendo, tá? Então, ele não sabe que é o nome Luciano G. Fagundes. Ele está simplesmente vendo essa string aí, cheia de número. Então, se eu quiser comparar o Luciano com letra maiúscula e letra minúscula, vão ser valores diferentes aqui, tá? Então, aí voltando no nosso exemplo da Watch, né, procurando palavrão dentro de um texto. Imagina que eu teria que procurar, então, as pessoas poderiam escrever isso das formas mais variadas possíveis dentro do texto, né? Poderia ter com a primeira letra maiúscula, ou ela poderia escrever todas as letras maiúsculas, ou se ele quisesse realmente encher o saco, ele poderia escrever só a letra do meio maiúscula, porque ele não está querendo que seja pego em nenhum filtro. Então poderia várias formas diferentes de escrever uma determinada palavra, que para mim, né, como pessoa, seriam a mesma coisa, mas o computador não conseguiria pegar. Então, uma forma que a gente tem meio que de normalizar tudo isso daí, para tornar a busca mais simples, é justamente usar a questão de maiúsculo e minúsculo. Por quê? Porque se eu pegar e transformar, então, todo o meu texto em letra minúscula, eu posso pegar, então, a minha palavra-chave que eu estou procurando, né, que é uma do dicionário lá de palavras inválidas, eu sei que ela está em minúsculo, e consigo, então, sair procurando e encontrar, se ela existir, eu encontro aquela palavra no texto. Então, isso seria uma única operação de varredura com uma única palavra, não teria problema nenhum. Porque se eu tivesse que fazer isso com o texto no formato livre, eu teria que fazer, por exemplo, a primeira bússola com tudo minúsculo, a segunda bússola com a primeira letra maiúscula, a terceira busca com as duas primeiras maiúsculas, e fazer todas as combinações possíveis para tentar encontrar aquela palavra dentro do texto. Então, por isso que é importante você usar o maiúsculo e minúsculo para facilitar, então, esse seu mundo de buscas, né? E o Swift, ele tem uma grande vantagem aqui, que tem uma grande facilidade para fazer isso. Então, se eu quisesse pegar, né? Vamos pegar esse mesmo, fazer uma cópia aqui desse mesmo carinha aqui de letras. E colocar aqui dentro, vamos lá. Só que agora, ao invés de trabalhar com UTF-8, eu vou escrever o seguinte: eu quero todas as letras minúsculas, tá? Então, lowercase string.
Com isso, ele automaticamente me cria uma versão dessa minha string, tá? Que está em lowercase. Lowercase em português significa letras minúsculas. Tá? Então você pode ver que aqui o resultado já mudou. Então aqui tem todas elas em letras minúsculas. Se eu quisesse usar em maiúscula, eu poderia usar uppercase string. E isso já me gera então uma string inteirinha com letras maiúsculas. Tá? Então essa é a forma que a gente tem para fazer esse tipo de comparação. Agora, comparação de strings. Né? Primeiro aqui eu estava falando para vocês justamente para você poder procurar informações dentro de uma string. Agora, e se eu quiser comparar duas strings? A parte legal é que em Swift também já foi sobrecarregado, né? Todos os operadores foram sobrecarregados, e você não precisa usar nenhum método, nem função especial para fazer comparação. Então, se eu tiver, por exemplo, uma variável A igual a América, tá? E eu tenho uma variável B igual Brasil, tá? Eu posso vir aqui e simplesmente fazer... variável A e B já existem, né? Então vou colocar A1 e B1, pronto. Agora eu posso simplesmente vir aqui e fazer um if, sem parênteses, A1 for menor do que B1, posso vir aqui e falar println, assim, A1 aparece antes de B1. Ok? Ops, o println aqui está escrito errado. Println. Caso contrário, então é B1 que vem antes de A1. Então, se isso daqui for executado, a gente tem América aparece antes de Brasil. Isso daqui, o que ele está levando em conta, então, para fazer essa comparação? É justamente a ordem alfabética. Tá? Mas que, no fundo ainda, esse código aqui, né, que foi feito, né, que é o que ele entende aqui de computador, né, que a gente viu aqui na representação do TF8, esse código, esse é o código que ele está realmente comparando. Tá? Ele não está verificando letra por letra. O que ele está fazendo, o computador não entende a letra. O que ele entende é o número. E que assim, como é uma tabelinha, né, o que foi feita uma tabela que mapeia cada letra do alfabeto em um número. E que isso foi mapeado numa determinada ordem. Tá? E essa ordem indica que as letras menores também ganharam números menores. Tá? E por isso ele consegue então fazer esse tipo de comparação. Então eu posso dizer, se A for menor do que B, agora se eu tivesse aqui um outro valor, por exemplo, Cuba, aí muda completamente, certo? Então o resultado aqui fica o quê? Brasil aparece antes de Cuba. Por quê? Porque o B vem antes do C. Tá? Então, basicamente, todos os operadores que você tem aqui de comparação, que a gente já viu no vídeo passado, eles também funcionam para strings. Tá? Então, vocês podem usar isso sem problema nenhum. E agora a gente entra na parte de coleções. Tá? Coleções, antes de propriamente mostrar para vocês os comandos, eu gostaria de tentar resumir uns 6 meses de curso de análise de sistemas, né, que é a parte de estrutura de dados, em 3 minutos aqui para vocês entenderem um pouquinho na lousa do que a gente está falando. O porquê que eu vou fazer isso? É mais para vocês entenderem um pouquinho de como que as coisas funcionam por trás das cortinas, né? Para vocês saberem escolher, então, quando vocês vão usar um pouco de array, quando vocês vão usar dicionário, tá ok? Então, dê uma olhadinha aqui. Ok, então tentando resumir 6 meses de um curso de estrutura de dados, né? Em apenas 3 minutos aqui para a gente falar sobre arrays e dicionários, basicamente a ideia é a seguinte: vocês lembram que eu falei para vocês que as nossas estruturas de dados, né, nossas listas, né, o array, imagina que nossas variáveis eram essas caixinhas, né, como a gente falou. Quando a gente está criando o array, a gente está criando mais ou menos como se a gente pegasse aqui na memória e criasse uma listinha mesmo, onde cada uma dessas
dessas partezinhas aqui contém uma variável. Então é o elemento que a gente está colocando dentro do array. Então a lista ela começa a partir da posição 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então para você fazer o acesso aqui, você está basicamente sempre pedindo de uma forma sequencial. Então você fala, me dá a posição 3. É mais ou menos como se ele fosse, pulasse a 0, a 1 e a 2, pegasse a 3, né, que estaria aqui para você, e retornasse isso daqui para você numa variável. Então o funcionamento básico da lista é esse daqui. Tá? Então a grande questão é que ele grava então essas informações à medida que você vai inserindo, né, primeiro elemento que você inseriu, o segundo, o terceiro, todos eles vão sendo colocados de forma ordenada. Tá? Isso daqui ele deixa muito prático para você acessar um conjunto de variáveis desde que seja baseado no índice. Começa a ficar um pouquinho mais complicado quando você fala que você quer encontrar alguma coisa dentro desse array. Então se você tem, por exemplo, um array de 10 elementos e você quer procurar, por exemplo, é uma lista de nomes, e você quer procurar pelo nome Luciano. Normalmente, existem várias formas de fazer isso, mas normalmente o que você teria que fazer seria ir olhando de um em um, né, todos os elementos, ver se o Luciano está no 0, se está no 1, se está no 2. E se você der um azar do Luciano estar lá no último, né, lá no 10º elemento, você vai ter que percorrer 9 com falha até chegar no 10º e encontrar o que você está querendo. Então é justamente isso que o array fica um pouquinho mais complicado, é para você encontrar coisas dentro dele. Tá? Então para você armazenar simplesmente de forma sequencial, ele é a opção ideal. Agora, para você procurar dentro dele alguma coisa, é quando a coisa começa a ficar complicada. E é aí que entra a questão do dicionário. Então, vamos lá. O dicionário ele já é uma estrutura focada na recuperação de dados. Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho então essa nossa variável, né? Que é a nossa caixinha. O valor dela está aqui dentro, o valorzinho V, qualquer. Pode ser uma string, um valor inteiro, o que quer que seja. Mas eu posso dar uma etiqueta para ela. Então vamos supor que a etiqueta seja o meu nome, tá? Eu vou colocar aqui Luciano. Tá? Essa é a etiqueta. O que vai acontecer? Tudo acontece, toda a mágica do dicionário acontece na hora que ele está tentando armazenar a informação. Tá? Então imagina que aqui está a nossa memória, tá? Com um monte de posição aqui, né? Se isso daqui fosse um array, ele ia começar a pegar esse Luciano e ia colocar aqui na primeira posição. Não é o que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é o seguinte, primeiro eu descubro, olha, tem um algoritmo matemático que é usado, que ele converte essa tag em um número, tá? Que a gente chama esse processo de hash. Tá? Isso daqui garante o quê? Ele garante que cada uma dessas tags vai retornar somente um valor inteiro. Tá? Então é um algoritmo especial que a gente não precisa se preocupar agora, mas a gente tem que saber isso. Ele mapeia qualquer valor em um valor diferente. Tá? E o que acontece? Todos os valores possíveis para você tentar gerar esse algoritmo de hash, ele sempre vai gerar valores diferentes ali. E o que ele vai fazer? Para que é importante isso daqui? É importante que você imagine o seguinte, imagina que essa listona que a gente tem aqui, né, ao contrário do array, a gente não vai mais colocar os valores aqui na posição sequencial, não vai mais ser 1, 2, 3. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai olhar qual foi esse valor de hash, por exemplo, vamos supor que Luciano gerou o hash 30. Tá? Então ele vai pegar lá na posição 30, que vamos supor que é essa daqui, e ele vai pegar o valor e vai colocar aqui para a gente. Então o valor vem para cá. Aí eu tenho um outro elemento que eu quero colocar no meu dicionário, tá? Com o valor V1, tá? E que agora vai chamar Marcos. Vai ser a tag dele vai ser Marcos. Então ele vai gerar de novo um outro hash. Vamos supor que esse hash seja valor 12. Tá? Então ele vai vir aqui na posição 12 e vai colocar V1. Por que isso? Porque daí quando você for fazer o acesso, a essas instruções, o que vai acontecer? Você vai falar alguma coisa do tipo nomes, que é digamos assim, nomes vai ser o
o nome desse meu dicionário. Aí eu digo para ele, bom, nomes, em qual tag? A tag que eu quero é Luciano. Quando eu tentar fazer esse acesso aqui, o que ele vai fazer? O mesmo processo, ele vai pegar esse Luciano aqui, vai aplicar um algoritmo de hash, vai descobrir que ele está na posição 30, e aí vai na posição 30, pega o valor, e dali eu tenho então o valor que eu quero. Então por isso que eu disse para vocês, isso daqui é muito mais eficiente para você pegar e conseguir recuperar valores. Tá? Por quê? Porque se eu fosse fazer isso daqui lá no array, tudo bem, ele ia estar na sequência direitinho. Mas se eu fosse pedir para você, busca para mim Luciano, você teria que vir de ponto em ponto, né, de um em um, até conseguir descobrir em que posição está o Luciano, para daí poder pegar um valor. Desse jeito aqui não, é uma coisa quase que instantânea, certo? Porque tudo que ele faz ele calcula, né, uma operação matemática, para saber onde que isso daí foi guardado, e uma vez que ele sabe onde foi guardado, ele vai naquela posição e tum, pega o valor. Tá? Isso daqui é bem simplista, tá, gente? Eu sei que deve ter professor de orientação, professor de estrutura de dados aí que deve estar dando pulo de 2 metros de altura. Mas isso daqui é a forma como eu achei para ensinar para vocês, pelo menos o básico de como o dicionário funciona, sem assustar ninguém e sem fazer todo mundo parar de assistir o curso a partir de agora. Tá? É o que eu falei, para estudar esse tipo de estrutura, são 6 meses praticamente de análise de sistemas. Tá? Só para você ver a disciplina de estrutura de dados, onde aí você vê formas de busca, de ordenação, de indexação, tudo isso daí para ver como isso daí funciona. No caso do Swift, ele já faz tudo isso para você. Mas tudo isso daqui eu estou mostrando para quê? Só para vocês entenderem o porquê que vocês escolhem usar um array, porquê que vocês escolhem usar um dicionário. Se forem poucos dados, se você não precisar fazer busca ali dentro, se for simplesmente para armazenar alguns detalhes, você usa um array. Se você precisa ter acesso rápido ao dado que está armazenado, então você pega e acessa via dicionário, tá bom? Agora a gente pode continuar. Ok? Então vamos lá, agora vamos ver como que a gente usa tudo isso dentro da linguagem Swift. Criação de arrays, né? Primeira coisa que você precisa fazer é criar um array. Então vamos lá, criar uma variável, nome, bom, então o exemplo que eu vou seguir aqui é mais ou menos como se eu fosse fazer uma tabelinha de base de dados, tá? Então uma base de dados, o que acontece? Você tem lá registros, então você tem lá nome, endereço, conta corrente, tá? E baseado nisso, você tem lá várias coluninhas que você vai preenchendo, né? Então você coloca o primeiro usuário, segundo usuário, terceiro usuário. Como um array, a gente ainda não aprendeu a parte de estruturas, nada assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou supor que essa tabelinha é composta de várias colunas. Cada coluna vai ser um array, tá? Então vamos lá. Então eu vou criar um var nome, por exemplo, que eu quero gravar as variáveis nome. E como o nome já existe, eu vou fazer o seguinte, nome conta corrente, tá? Para a gente poder ter uma variável única aqui. Eu posso criar isso de várias formas possíveis. Eu posso criar um array vazio, tá? Então eu vou criar um array. O nome é uma string, então eu posso colocar aqui uma string e abre e fecha parênteses. Tá? Se vocês se lembram dos outros vídeos, esse abre e fecha parênteses aqui é meio que a forma padrão como eu consigo criar um tipo, né? Uma instância de um tipo vazio. A diferença é que é o seguinte, o tipo aqui nesse caso é o array. Tá? Então eu estou dizendo aqui que ele é um array e ele é um tipo genérico, o que significa que tem esse menor e maior aqui, né? Que diz que bom, é um array e dentro desse array, que tipo que eu vou guardar? Eu vou guardar então do tipo string, tá? Que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Então beleza, aqui foi criado então a primeira coluninha da nossa tabela. Aí eu vou criar uma outra coluna, vamos lá. O nome eu vou colocar, por exemplo, saldo, que vai ser então um array, só que dessa vez ele vai ser de inteiros. Tá? Uma outra forma que eu tenho para fazer, né, usando inferência, eu vou criar agora para vocês verem que é possível. Né? Eu vou criar aqui a conta corrente, vai ser só CC, né, o número da conta corrente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar ele agora como um tipo array. Ele vai ser um tipo inteiro, tá?
tá? Porque a conta corrente é um número. E aí eu vou criar um array vazio por inferência, que é simplesmente esse abre e fecha colchetes. Tá? Então, com isso daqui, esse comando aqui, usando a criação através de uma instância, né, é exatamente igual a usar esse array vazio aqui. A única diferença é que para eu usar o array vazio, eu tenho que ter definido o tipo da variável antes, né, porque ele precisa da inferência, ele precisa saber qual é o tipo do array que ele está criando. Então, essas três formas aqui estão basicamente criando arrays. E se eu quisesse criar um array que já tivesse um elemento dentro? Tá? Então eu vou apagar esse daqui, que é o dia inteiro, de saldo, e vou fazer o seguinte, eu já vou abrir colchetes e colocar daí os valores. Vou colocar um valor aqui, por exemplo, tem saldo de 100, o outro tem saldo de 300 e o outro tem saldo de 500. Então isso fez com que esse array aqui em particular, de saldo, ele tenha então três elementos, elementos 100, 300 e 500. É como se fossem saldos de três pessoas diferentes na minha tabela. Só que agora eu preciso começar a colocar, né, valores aqui dentro desse array, porque eu coloquei no do saldo, mas o nome e o conta corrente aqui não tem nada. Então como é que eu posso adicionar então elementos aqui? Eu posso fazer nome, cc, né, ponto, append. Então aqui eu vou colocar o nome da primeira pessoa. Então, vamos lá, Luciano. O nome da segunda pessoa. Marcelo. Nome da terceira pessoa. Juliano. Ok? Então, nesse ponto aqui, o nome CC, se a gente for dar uma olhada, ele já tem três elementos também. Se eu der uma visão aqui, vamos lá, já está lá, Luciano, Marcelo, Julinal, não, Juliano. Tá? Então, certinho aqui, os três elementos já estão lá. Ainda está faltando a gente colocar o número da conta corrente. Então vamos lá, eu posso até fazer o seguinte, eu vou, ao invés de fazer dessa forma, eu vou usar também o literal para ficar mais rápido. Então a conta corrente do primeiro é 111, 2222, 3333. Ah, mas eu quero fazer então o seguinte, a partir de agora eu já tenho então os três arrays montados, certo? Eu já tenho tenho o array de nomes, de saldo e de conta. Então, é mais ou menos como se fossem então, as três tabelinhas, né, as três colunas, e tenho três pessoas com dados, três linhas, né, de dados nessa tabela. Agora, como é que eu faço para acessar essa informação, né, já que eu já consegui criar e inserir informação dentro dela? Acessar é extremamente simples. Né? Então, eu entro aqui agora na parte de acessando membros. Tudo que eu preciso fazer para acessar os dados que estão dentro de um array é saber o índice. Então eu posso pegar, por exemplo, o nome CC na posição 0. O que esse cara aqui me retorna? Me retorna Luciano. Se eu pegar a posição 1, esse cara aqui vai me retornar Marcelo. E assim por diante. Se eu quiser usar isso daqui dentro de uma interpolação de strings, posso fazer print ln. Eu vou colocar nome, coloco a interpolação, fazer aqui tudo para o primeiro elemento primeiro, 0. Então vamos lá, então eu tenho nome, vou dar um espaço aqui, vou colocar conta corrente, também outra interpolação, cc de 0. Depois eu tenho aqui saldo, outra interpolação, saldo de 0. Faltou essa última interpolação aqui, fechar o parênteses. Ok, então o resultado aqui é
Nome, Luciano, conta corrente 11, saldo 100. Bom, como aqui eu trabalho por índices, tem várias formas que eu posso usar para caminhar por dentro dessa coleção, né? Então eu posso desde fazer, por exemplo, um var i igual a 0, usar um for tradicional, né? For, posso até deixar aqui tudo automático, quer ver? For i igual a 0, i menor do que count elements de saldo, por exemplo, vou pegar um deles só, porque todos eles têm a mesma quantidade de elementos, e mais. Aqui eu fecho o bloco, né? Transformo isso daqui num bloco de comandos. Faltou ponto e vírgula aqui. Beleza, então o que eu fiz aqui dentro? Eu peguei, criei uma variável que começa com uma variável i que começa com 0, ela vai andar a quantidade de elementos e vai somar de 1 a todo o final da interação. Se a gente olhar aqui, o que ele fez? Por enquanto ele escreveu só 3 vezes o mesmo valor, né? Porque aqui a gente deixou ainda com o índice 0. Agora eu posso simplesmente colocar aqui o índice variável. Com isso, o que a gente tem? Aqui, a gente acabou de escrever toda a nossa base de dados, certo? O nome, a conta corrente, o saldo de cada uma das linhas que a gente tem dentro do array. Então, essa daqui é a forma tradicionalista que me permite, então, fazer a navegação dentro de uma coleção através do seu índice, né? É o caso típico para você acessar um array. Agora, vamos supor que eu quisesse imprimir só um array, tá? Eu quero imprimir só os nomes, por exemplo, dos meus clientes. Aí eu posso usar também o for in, né? Que é o mesmo formatinho que a gente usou lá no caractere. Então eu posso dizer for nome do cliente in nome cc. Então isso daqui eu posso daí fazer um print ln nome do cliente. Faltou um e aqui. Nome do cliente. Então o que isso gera pra gente? Olha lá, gerou a impressão de nome Luciano, Marcelo, Juliano. Então é só para vocês verem aqui que também é possível usar aquela mesma rotininha que a gente usou para pegar as letras de um texto, a gente pode também pegar elementos de uma coleção, tá? Então com isso a gente também já matou a parte de navegando através de arrays, tá? O acesso ao membro é feito então pelo número, né? Pelo índice dentro de conchetes. E a navegação pode ser feita pelos comandos for. Agora o caso de dicionários, tá? O dicionário, como eu falei para vocês, ele tem então 2 elementos básicos. Ele tem então a etiquetinha, né, a chave, e tem o valor. Com isso, como é que a gente cria então um dicionário? Vamos lá. Var registro igual a dictionary. Ele também é um tipo genérico. Agora, a diferença vai ser o seguinte. Ele é um tipo genérico de 2 valores, então. Então, esses valores vão ser o quê? Podem ser qualquer tipos básicos da linguagem ou que implementem alguns protocolos especiais que eu também prefiro comentar com vocês quando a gente chegar na parte de classes. Mas, digamos assim, o inteiro, a string, o float, o double, todos eles podem ser usados como chaves. Tá? E também podem ser armazenados dentro de um dicionário. Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou usar, até para ficar bem claro para vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu disse para vocês que eu posso pegar uma chave, essa chave vai ser convertida em um número e vai ser armazenada lá em algum lugar na posição de memória. Então eu vou usar como chave, eu vou usar um texto, que é para ninguém ficar pensando depois que eu só posso usar número, tá? Então eu vou usar aqui como chave o nome. Ou melhor, que vai ser uma string, né? Que vai ser o nome da pessoa. E o nome da pessoa vai estar associado a
uma outra string que vai ser o registro dessa pessoa, né, as informações sobre aquela pessoa. Então é string que mapeia string. Tá? Então, isso daqui... tá, faltou abre e fecha parênteses para criar então o dicionário. Isso daqui é assim, só porque eu sei que vai ter gente da área de banco de dados que vai dar pulo de 3 metros de altura quando eu falar desse exemplo que eu vou fazer. Por quê? Porque eu estou meio que limitado, eu tenho que supor que o que vocês aprenderam até agora. Tá? Então o que vocês aprenderam foi mexer com variáveis, mexer agora com array, com strings. O correto, né, para eu poder trabalhar aqui com um registro de verdade aqui no dicionário, seria eu criar um objeto, né, uma classe de pessoa, por exemplo, ou de conta corrente, e ter todas as informações ali dentro. Mas a gente não chegou lá ainda. Tá? Então a parte de classes vem daqui a 1 ou 2 volumes aqui de livro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de cada registro que eu vou ter aqui no meu dicionário, né? Vou até chamar isso daqui, em vez de registro, eu vou chamar de banco de dados. Tá? Por quê? Porque daí eu vou fazer o seguinte, dentro do banco de dados eu vou gravar registros. E esses registros, eles vão ter então um identificador, que vai ser o nome, e depois ele vai ter uma string gigante, que vai ser composta dos dados daquela pessoa. Tá? Isso não é a forma como você faria numa banca de dados, tá? Você teria que usar um objeto, alguma coisa mais interessante, mas isso é o suficiente para demonstrar o que a gente vai trabalhar com o dicionário, usando as coisas que vocês aprenderam até agora. Tá? Então vamos lá. Então eu vou criar da seguinte forma. Vamos lá. Primeiro eu já criei aqui o dicionário vazio. Tá? Só para vocês saberem, o banco de dados também poderia receber um dicionário vazio usando essa escrita. Tá? Da mesma forma que eu poderia criar lá o array vazio com abre e fecha colchetes, a representação do dicionário é um abre colchetes, 2 pontos, fecha colchetes. Por que o 2 pontos? É justamente para identificar que o 2 pontos tem uma chave antes e um valor depois. Então todos os elementos de dicionário usam 2 pontos para separar a chave do valor. Então vamos ver, se eu quisesse criar então esse banco de dados de uma forma direta, tá? Então eu posso fazer assim, banco de dados, recebe, abre colchetes. Então vamos lá, a minha chave é uma string, vai ser meu nome, Luciano, 2 pontos, aqui eu vou ter uma outra string, tá? Que vai ter os dados então da minha conta. Então eu vou colocar saldo, por exemplo, vamos até seguir mais ou menos o que a gente tinha lá. Saldo 100, conta 1, tá? Então o saldo eu vou colocar 100, como separador eu vou colocar essa barrinha aqui na vertical, e depois o saldo 100, né, e conta 1, tá? Eu nem vou precisar acessar isso daqui depois, mas é mais para vocês verem como que está funcionando. Então esse daqui seria o valor, né, do registro, então eu tenho aqui o meu saldo e o número da minha conta, e essa daqui seria a minha chave, Luciano. Depois eu tenho lá o outro, tenho lá Marcelo, 2 pontos. Qual a informação que a gente tem lá do Marcelo? A conta é a 2222 e saldo 300. Então vamos lá, 300, 2222. E assim por diante. Vamos supor que o Juliano não tá aqui dentro. Tá? Com isso daqui, vamos ver o que foi criado. Então vocês podem ver que foi criado, basicamente como se fosse uma lista, né? Que tem o elemento Luciano, né? que tem a minha chavezinha, né? Luciano, com o valor aqui do registro, que é o 101. E depois tem a segunda chave, que é Marcelo, que tem também aqui o saldo 300 e o 222. E se eu quisesse colocar um valor, então agora, Juliano aqui dentro? Eu posso fazer o seguinte, banco de dados. Aqui que é uma segunda forma de colocar informação dentro do dicionário. Eu coloco a minha chave, Juliano, igual, e aí o meu valor. Então, no caso aqui do Juliano era, vamos ver, o Juliano era 300, cadê? Saldo 500, 3333. Então,
saldo 500, barrinha 3333. Então, essa é uma forma de fazer o acesso aos elementos de um dicionário. Tá? Então, se eu quiser dar uma olhadinha de como é que está o meu dicionário agora, posso vir aqui no olhinho e tenho lá Luciano, Marcelo, Juliano. Todos os dados aqui estão registrados dentro da minha base de dados. Tá? Ok, então com isso eu já mostrei para vocês como eu crio um dicionário vazio, como eu crio um dicionário já com elementos padrão lá dentro, como eu insiro novos elementos dentro do dicionário, e eu posso, obviamente, recuperar, conta, por exemplo, recupera os dados que estão armazenados. Banco de dados do Luciano, por exemplo. Vocês podem ver então aqui que foi retornado para mim o quê? Com a chave que eu usei, Luciano, me retornou então o valor 100, que são os dados que foram guardados como Luciano lá dentro do dicionário. Okay? Então com isso a gente já viu como a gente cria um dicionário, como a gente altera os valores lá de dentro e como a gente faz o acesso aos dados que a gente tem armazenados. E aqui então a gente precisa percorrer, da mesma forma que a gente fez com array, a gente quer percorrer os dados. Lembre-se que eu falei para vocês que percorrer um dicionário, ele é uma estrutura que não tem ordem definida. Isso significa o quê? Embora eu tenha dado a entrada Luciano, Marcelo, Juliano, não necessariamente esses elementos estão armazenados na mesma ordem, tá? Que foi a ordem de entrada. Se fosse um array, não teria problema. O array, a ordem que você foi colocando os dados é a ordem que ele permaneceu, sem problema nenhum. Aqui não. Justamente por causa daquele hash, por causa daquela questão toda de performance, você não sabe onde os elementos vão estar armazenados e qual vai ser a ordem deles. Mas nada impede que você consiga acessar esses elementos e navegar por dentro dos elementos dentro de um dicionário. Para isso a gente usa o mesmo carinha for in. A diferença agora é que a gente vai ter que usar uma construção um pouquinho diferente, porque vocês sabem que ele tem chave e tem valor. Isso daí então é representado através de uma tupla. Quem não lembra do que é tupla pode voltar lá no segundo volume, né, do livro, que é a parte de variáveis, que daí você dá uma olhadinha nisso. Mas como é que a gente faz então aqui? Bom, eu quero navegar dentro do banco de dados. Então eu preciso ter uma tupla, né, aqui, que vai receber então os dois valores, tanto a chave quanto o valor. Então eu posso até escrever aqui então, chave, o valor. Crio o ciclo. Então esse ciclo aqui vai existir para todos os elementos que eu tiver dentro da base de dados. Tá? Então eu posso vir aqui agora e fazer println, nome, né, que a minha chave é o nome, uso interpolação, chave, um tracinho e dados, 2 pontos, mais uma interpolação do valor. Ok, então com isso daqui, a hora que ele for executado, a gente olha aqui no final, a gente tem então todos os elementos que a gente tinha colocado. Nome Luciano, dados 101, nome Marcelo, dados blá blá blá, Juliano, dados blá blá blá. Okay? Então a gente pode também fazer, similarmente ao que a gente usou com o array, a gente pode vir e usar também para acesso aos elementos individuais armazenados dentro de um dicionário. Ok? Ok, pessoal, então isso daqui encerra a listinha do conteúdo que eu tinha para o vídeo de hoje. A gente deve estar mais ou menos com 1 hora aí de gravação. Eu acredito que então esse volume foi coberto aqui legalzinho, tá? Obviamente que tem mais detalhes sobre tudo isso daqui. Se vocês quiserem ver de forma mais detalhada e mais tranquila, eu recomendo então que vocês comprem o 3º volume da série do TecnoAuer, que é justamente o trabalho com strings, arrays e dicionários, ok? E para a próxima semana a gente se vê novamente para falar sobre mais um vídeo, mais um pouco de conteúdo sobre Swift aqui no TecnoAuer, ok? Abraço, gente, até mais, tchau, tchau.